todo o papel de liderança de liderança da sociedade deve partir da igreja. A igreja deve formar os líderes para a sociedade, porque a gente está debaixo da liderança do Espírito, né, cara? A gente tem um propósito de mudar o mundo, né? Então, quando a igreja só que ela não pode viver na bolha isolada, né? Então, se a gente está na bolha religiosa ali, a gente citou aqui a gente está falando sobre Corandel, a gente citou Abraham Kuyper aqui, que foi o cara justamente que entendeu isso. Não do domínio da igreja sobre a sociedade, né? Das nossas pautas dominando a sociedade, que isso já é um outro problema, né? Porque a gente não vai ter essa ideia de que a gente vai ter uma sociedade toda cristã, né? Tem até as posições escatológicas, óbvio que não é assunto aqui, mas uma das posições acredita que o milênio é que vai tendo uma progressividade da evangelização e que vai chegar num momento que antes de Jesus voltar, você vai ter um mundo perfeito, um mundo evangelizado, um mundo cristão. Parece que esse pensamento, de certa forma, meio que tomou a ideia de que não, a gente vai dominar o mundo, né? A gente vai dominar a educação, a gente vai dominar a ciência, a gente vai dominar... Não, a gente precisa estar ali. A gente precisa mostrar que a liderança do Espírito sobre nós nos torna cidadãos melhores para o mundo. Nos torna uma referência de influência na educação que pensa que realmente aquele menino vai crescer na escola e ele vai ter condição de viver debaixo de um padrão de justiça social. Que ele vai ter melhores oportunidades, que ele vai ser um cara inteligente no mercado de trabalho, que ele vai ser um bom diretor de empresa, um líder no governo. A igreja ela tem esse papel de mostrar que o padrão de Deus para o mundo é um padrão de paz, é um padrão de bênção, é um padrão de respeito social, é um padrão onde cabem os diferentes, onde eles são amados, onde eles têm um padrão de justiça, onde o oprimido é atendido, onde a viúva não é esquecida. A igreja é que sabe disso. A igreja que tem a visão divina e espiritual de que todas as vidas importam, não só dos cristãos, né? Todas as vidas realmente são valiosas aos olhos de Deus e que se a gente se comportar dessa forma, como cristão, se a gente realmente demonstrar que a gente tem um interesse no outro, no bem-estar do outro, no padrão bíblico de família, é um padrão bíblico que permite que a próxima geração seja cuidada, tem um padrão de uma família estruturada e que aquilo vai trazer saúde para aquele adolescente, saúde intelectual, saúde emocional, porque quando o pai fica dentro de casa, a menina cresce de um jeito diferente, a ciência prova isso. Então, quando a igreja exerce essa liderança mostrando que Jeremias fala sobre os caminhos antigos, né? Em aramaico isso é o Olam, né? Que é o padrão de Deus. Quando a igreja entende o que é o padrão de Deus para a família, para a sociedade, de amor ao próximo, de respeito, de cuidado com aqueles que são marginalizados, quando a igreja exerce esse tipo de liderança, a liderança da igreja na sociedade, a gente automaticamente tem uma sociedade mais justa, uma sociedade mais amável, uma sociedade que olha para aqueles que não estão sendo olhados pelo governo, que é a igreja que tem que olhar. Coisa simples, a gente falou aqui de oferecer reforço pedagógico para as crianças durante a pandemia. Cara, tinha professor, assim, minha mãe é professora, família de professores, minha esposa é da área de letras, eu sou professor, mas tinha professor que estava achando o máximo estar em casa recebendo, porque ele ia estar em casa o máximo recebendo, e ele estava militando para não voltar para a sala de aula, não é porque ele estava preocupado com a saúde, coisa nenhuma, é que ele está ganhando mesmo, cara, só que a criança estava lá, abandonada pelo Estado, que não encontrou uma forma de cuidar dessa criança que estava em casa e que não estava conseguindo com 6, 7 anos fazer aula online e ser alfabetizada. Aí eu posso ficar lá falando, o Estado é culpado ou não, eu como igreja eu posso falar, cara, quem que a gente tem de pedagogo aqui, que ao contrário desses que estão só querendo ficar em casa e não estão querendo ter responsabilidade com a vida daquela criança, está disposto a dar a cara a tapa. Juntou lá 30 pedagogos na igreja. Vamos dar aula de reforço pedagógico então? Vamos dar aula de matemática e de português para essas crianças? Vamos ser igreja agora aqui? Vamos olhar para aqueles que estão marginalizados e fazer alguma coisa por eles? Traz para a igreja resolve o que o Estado não resolve. Cara, qual que é o problema hoje? É divórcio. O que a igreja pode fazer? O que está acontecendo? Divórcio, o que é? O maior índice de divórcio é por problema financeiro. Ainda é. Acho que 9 de 10. Cara, é assim, o negócio era altíssimo. Eu não sei a estatística hoje, mas já chegou a ser isso aí mesmo. 90% dinheiro. Cara, então peraí, em vez de ficar falando que não, casou não separa, que Deus uniu não separa o homem. Cara, por que eles estão separando? Porque eles não estão aprendendo a administrar a finança. Vamos entrar então nas escolas e vamos começar a dar um curso de administração financeira para o adolescente antes dele casar? Quando o cara casar, o cara vai ser um cara organizado financeiramente. Então ele não vai ter problema financeiro, a possibilidade dele ter um casamento saudável é maior, ainda que ele não seja cristão. Eu vou proteger um casamento saudável que vai dar base para uma criança crescer num lar saudável. A igreja lidera porque ela tem, cara, ela tem dentro dela o âmago de amar o próximo. Você não ama o próximo porque ele é cristão. Você não ama o próximo porque ele confessa a mesma religião. Eu vou amar esse cara e vou cuidar dele porque ele é hétero. Eu vou amar esse cara e vou cuidar dele porque ele é judeu. Não é isso. A parábola do bom samaritano lá é quem é o próximo, é o que demonstrou misericórdia.
O cara não falou, foi lá evangelizar. Ele falou, não, vem pra minha igreja, eu vou te dar uma cesta básica. Vem pro culto, eu vou dar roupa pra você. Não, o cara foi lá e amou, meu. Tirou o dinheiro do bolso dele, a montaria dele, pagou hospedagem, curou o cara que caiu na mão de salteador e fez o que ele tinha que fazer. Dali pra frente é outros 500. Primeiro eu te dou a comida, primeiro eu te agasalho. Ah, mas o cara é do Islã. Beleza, depois se ele viu em mim alguma coisa aqui de Jesus, eu tenho certeza que esse tipo de liderança vai influenciar o coração dele. Falar, o cara me amou. O cara olhou pro meu filho que estava com problema de alfabetização, e a gente tem pai depois que vai pra igreja, não é assim? Você fala, pô, o cara tem uma sala na igreja para autista. O cara falou, nunca consegui numa igreja, um ambiente barulhento, cheio de luz, escuro, né? Cara, não dá. Então agora não, ali tem um lugar que é uma sala própria ali pro meu filho aprender das riquezas de Deus. Não, cara, olha, essa igreja me ama. Pô, cara, a igreja tá preocupada com a minha tia que tá com 140 quilos e não consegue sair da cama. Tem um nutricionista indo lá ajudando ela a emagrecer para poder levantar, para ir para uma academia, para ela conseguir lavar a roupa dela em paz. É isso, eu acredito nesse tipo de liderança da igreja, cara, que o evangelho é o poder de Deus que transforma todo aquele que crê. Mas o evangelho ele é entregue pelo comportamento, pelo relacionamento, pela forma como nós vivemos. Os caras têm que olhar para a igreja para concluir essa resposta. Como diz em Atos 2 lá, a partir do verso 42. Eles contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus acrescentava os que tinham que ser salvos. A evangelização por exemplificação, porque os caras olhavam para a comunidade de fé e falavam, e os caras estavam perdendo bens, os caras estavam sendo espoliados, os caras estavam virando poste em Roma, mas os de fora olhavam e falavam, quero fazer parte disso aí. Por que o cara quer fazer parte disso aí? Porque era um tipo de comunidade muito saudável. Era um tipo de comunidade que abria mão de coisa pelo outro. Era um tipo de comunidade que compartilhava o que tinha. Os caras falaram, isso é o tipo de sociedade que eu quero viver. Que sociedade? A sociedade cristã. Não na imposição da nossa religião, mas na cultura que nós temos que vale a pena. Esse é o tipo de liderança, de influência. O cara fala, eu quero fazer parte desse trem aí. É isso aí, turma, e esse é apenas um trechinho do episódio completo do podcast Espiritualmente, que você pode encontrar aqui no link dessa descrição para assistir quando quiser. Então curte, comenta e compartilha com toda a sua família, espiritualmente, para abençoar a sua vida.